E aí a gente segue naquele mesmo modelo. Se vocês forem tendo dúvida e tal, já vão falando, não esperem para tirar dúvida só no final, não, tá certo? Deixa eu ver se eu consigo. Estou compartilhando a tela certa com vocês, só um instante. Pronto, tá aparecendo para vocês aí direitinho? Agora tá. Pronto, beleza. A ideia da aula de hoje é a gente começar a fazer aquela consolidação que eu comentei com vocês, né? Até o momento, a gente viu um monte de conceitos, de padrões, de tecnologias, né? De práticas de desenvolvimento web, né? E aí, a partir de agora, a gente vai começar a consolidar esses conceitos, assim, até numa visão geral, para vocês terem ideia da participação dela em cada uma das etapas que a gente vai vivenciar ainda mais agora na implementação do projeto, certo? Então, até a aula anterior, a gente estava vendo ainda o conceito importante em relação à parte de persistência dos dados, a gente fez, né, viu os conceitos relacionados ao mapeamento objeto relacional, não foi? E começamos a implementar, né, esse conceito no projeto, fazendo o mapeamento das entidades, tá? E a ideia é que a gente ainda vai seguir um instantinho aí por esse caminho, tá? Então, eu trouxe na aula de hoje, para a gente começar a discutir, uma visão geral do que seria a arquitetura do projeto, tá? A arquitetura, na verdade, não só do projeto, mas de todos os conceitos que a gente vem trabalhando até agora, tá? Então, uma abordagem que eu tentei seguir com vocês é o seguinte, trazer boa parte dos conceitos, ou pelo menos os conceitos que são essenciais, para a gente entender o que está fazendo e não simplesmente a gente começar por um tutorial e referências e vocês começarem a seguir, copiar e tal, sem ter noção, assim, realmente do que é que está envolvido, né? Ter a visão do que é cada coisa, né? Porque a ideia é que realmente vocês, aqui nessa disciplina, consigam ter uma visão geral do que é o desenvolvimento web com Java, os padrões que são envolvidos, as tecnologias, as possibilidades, né? Porque, obviamente, não dá para vocês, numa disciplina como a nossa, no tempo que a gente tem, apesar de ser uma disciplina longa, a gente conseguir desenvolver todas as habilidades necessárias, né? Para trabalhar com desenvolvimento web ao final da disciplina. A minha ideia aqui é trazer para vocês uma visão de cada uma das coisas que são importantes e que vocês possam desenvolver aí, caso seja do interesse de vocês, que vocês gostem, né, se aprofundar mais ainda nos frameworks e nas tecnologias, certo? Então, lembra que logo no começo das nossas aulas a gente falou sobre vários conceitos associados e relacionados ao desenvolvimento web com Java, né? Quando a gente desenvolve web com Java, Java, na verdade, ele é um conjunto de camadas, porque, assim, eu não sei se vocês têm essa noção, mas a ideia da linguagem Java, quando ela surgiu, né, e as decisões que foram tomadas acerca da linguagem, tinha um ideal. E o ideal, o objetivo, né, dos criadores da linguagem era que a gente conseguisse desenvolver sistemas que fossem, como é que eu posso dizer assim, portáveis. Sistemas que a gente pudesse desenvolver para funcionar desde um sistema que seja executado no navegador, um sistema que funcione em dispositivos móveis, um sistema que possa funcionar dentro da mesma plataforma, no que a gente conhece hoje, internet das coisas, né? Então, acerca disso, né, a linguagem, ela traz o conceito de ter uma linguagem base, que é o JE, o JSE, né, que é o que a gente conhece como Java puro ou vanilla, né, que é a base para todas as outras variações que a linguagem tem. Então,
no caso da nossa disciplina, a gente está observando, né, a gente está estudando e trabalhando em cima de um conceito, né, de que é você desenvolver sistemas na plataforma Java para a visão web, né, significa que são sistemas, vamos falar assim, né, sistemas, que são desenvolvidos para funcionar em cima da arquitetura cliente-servidor, né? E foi naquele momento em que a gente viu que é uma arquitetura cliente-servidor, que a gente tem um cliente, tem um servidor, e que tem um protocolo HTTP no meio, fazendo essa comunicação. E a plataforma, né, o conjunto de ideias, princípios e regras que a gente segue para desenvolver Java para web, né, é o que a gente chama de JE, o Java Enterprise Edition. E a gente viu que ele tem um conjunto de APIs e frameworks, né, regras e convenções que a gente segue para desenvolver aplicações nessa finalidade, certo? Até aí, tranquilo? Dá para lembrar mais ou menos aí a retrospectiva do que a gente viu até agora? Sim, dá. Aí, lembra que a gente estudou a fundo o protocolo HTTP para a gente saber, né, que vem uma requisição do cliente e ela vem encapsulada num objeto com um conjunto de atributos, né, que a gente tem um response, que é onde a gente devolve a resposta para o cliente, né, e que tudo isso, para poder funcionar uma aplicação Java no padrão corporativo web, né, ela precisa de um servidor de aplicação, lembra? E a gente até chegou a ver que existem servidores de aplicação e existem containers de servlets, né? Porque quando a gente tem lá o JL, tem um conjunto de regras e convenções que são as interfaces, né? Dizendo ali quem quer se tornar uma aplicação que seja servidora e quem quer se tornar uma aplicação que seja cliente, né? Tem um conjunto de regras e convenções que tem que ser seguidas ali, né? E que para essa aplicação funcionar, a gente instala ela, publica, deploya, instala num servidor de aplicação, certo? Que no caso do nosso exemplo aqui, a gente usa o Tomcat, beleza? Então, eu trouxe aqui uma visão, assim, gráfica, né? Que a gente sabe que quando a gente desenvolve sistemas, né? Existe um conceito por trás que é a arquitetura de software. Lembra que a gente já falou em algum momento sobre isso. E a arquitetura é a forma, né, em que a gente estabelece como as partes do sistema vão funcionar, né? Quais são as responsabilidades de cada uma das partes do sistema, como elas vão se comunicar, né? Então, a organização disso, né? O estabelecimento desse conjunto de regras, né? E para atender tanto os requisitos funcionais quanto não funcionais, é o papel da arquitetura. E aqui eu tentei trazer para vocês que a arquitetura ela pode ser apresentada e comunicada através de várias formas, tá? A gente vai focar aqui em duas formas. Eu não sei se vocês chegaram, né, ao longo da vivência de vocês no curso, a ouvir falar em UML, né? Se vocês já vivenciaram uma disciplina em que vocês tiveram já essa visão de arquitetura, como é que foi a experiência assim de vocês até o momento no curso? Vocês já chegaram a ver ou ter uma noção do que é isso? Acho que bem básico, só de Uma introdução à ideia do computação que mesmo. é, né? Sim, agora mais a fundo não. Certo. Aí o que eu trouxe aqui para vocês, que a arquitetura ela pode ser comunicada de várias formas. A gente vai focar aqui em duas visões, tá? Uma visão mais voltada para a visão de usuário, vamos dizer assim, tá? E aí depois eu vou apresentar para vocês uma visão que seria a visão mais técnica, né? Que é a visão focada em UML, a visão focada em componentes, em partes do sistema, classes, interfaces, conexões e relações entre elas, tá certo? O que é que a gente tem aqui? Eu trouxe para vocês aqui uma visão geral do que seriam os elementos do projeto que a gente vem trabalhando em cima do conceito dele desde o início da disciplina, tá? E a gente já vê logo de cara aqui a ideia de partes, né? Mesmo você ainda não conseguindo visualizar aqui a ideia de todos, mas você já consegue perceber partes que se comunicam, certo? E a ideia é que, lembra que no padrão de desenvolvimento web em Java, a gente trabalha com o sistema
trazendo dois conceitos que são muito relacionados, que é a questão de separação de responsabilidades, onde cada parte do sistema vai ter uma responsabilidade bem definida, né? E a gente também trabalha aqui com a questão do separar o sistema em camadas. Então, são dois conceitos aí que são muito relacionados, é meio difícil ter um sem ter o outro, tá? Então, aqui a gente já consegue visualizar que a nossa proposta aqui de tecnologias, de frameworks e elementos que a gente está trabalhando dentro do sistema é organizado em camadas, tá certo? Então, o que é que eu trouxe aqui? A gente tem aqui a ideia do Tomcat, certo? Não sei se vocês conseguem visualizar, não sei se o texto está bom para vocês, se o tamanho está ok, mas essa camadazinha, dá para ver direitinho, Bruno e Miguel? Dá imagem, sim. dá? Pronto. Então, a ideia aqui que eu trago logo é o Tomcat, certo? O Tomcat é o nosso container de servlet, tá? Ele não chega a ser um servidor de aplicação, porque ele não implementa duas APIs que são estabelecidas pelo JE para ser considerado um servidor de aplicação, tá? Que aqui ele só implementa a parte de servlets e JSP, que para o que a gente vai trabalhar aqui é completamente suficiente, tá? Ele é mais leve, né, do que um servidor de aplicação e atende a tudo que a gente precisa. Então, a partir do momento que a gente desenvolve lá o nosso projeto e a gente gera o WAR, vocês lembram do que é o arquivo WAR? Que é quando a gente pega, compila a aplicação todinha, organiza em formas de pastas, direitinho, seguindo a convenção, para poder instalar a aplicação no servidor de aplicação, ou no container de servlet. Então, quando a gente desenvolve a nossa aplicação e empacota ela para instalá-la no servidor de aplicação, ela fica, vamos dizer assim, como se eu estivesse abrindo lá aquele pacotinho, a gente tem essa visão aqui, certo? Onde a gente tem, lembra que a gente sempre fala do Spring? O Spring é uma camada que envolve, né, é um framework, é um conjunto de implementações que ajudam a gente a desenvolver aplicações Java para a web, né, e ela abraça todas as camadas da nossa aplicação. Então, o conceito é que a gente tem aqui o Tomcat, e aqui a gente tem a nossa aplicação instalada, né, e quem faz a junção e a comunicação entre todas as camadas do nosso projeto é o Spring. Por isso que a gente tem dois nomes aí bem fortes associados ao que é o Spring. Ele é considerado um framework de cola, tá? E ele é considerado também um framework de aplicação. São dois conceitos associados, né, que nada mais é dizer que todos os objetos que transitam e se comunicam aqui entre todas as camadas do sistema, né, são gerenciados pelo Spring. O que significa isso, né? Significa que toda vez que a gente precisar de uma instância de um objeto, quem é o responsável por estar instanciando aqueles objetos, né, controlando isso para a gente, a grosso modo, mais baixo nível, lá, nos momentos em que a gente precisa relacionar essas camadas, vocês vão ver que a gente não dá um new nos objetos, né? Quem faz tudo isso para a gente é o Spring, porque ele aí ajuda a gente a fazer um monte de trabalhos, como é que eu posso dizer assim, que envolvem questões relacionadas à consistência, integração e comunicação entre todas as camadas do sistema, que a gente pode abstrair essa responsabilidade, né, e se preocupar somente com a regra de negócio, se preocupar somente com o que é o nosso objetivo dentro do sistema. Então, ele abstrai muita coisa, trazendo muitas convenções, muitos padrões que são bem estabelecidos, né, padrões arquiteturais, convenções, né, que já são utilizados no desenvolvimento de sistemas web para Java, e ele se preocupa com tudo isso para a gente, tá? É aqui onde a gente traz a figura do Spring Boot, por exemplo, já de cara, né? Porque se vocês já tiveram a curiosidade, a oportunidade de entrar lá na página do Spring, né? O Spring é formado por vários projetinhos. É como se fosse assim, ele é e não é um concorrente do JE, né? Porque ele é como se fosse assim, uma instância prática, tá? Uma instância que traz um monte de implementação, um monte de convenções estabelecidas com base no JE. Então, eles meio que colaboram entre si, tá? Às vezes tem essa ideia de que um concorre com o outro, mas não, eles são frameworks e APIs colaborativas, tá?
Porque qual é a ideia do desenvolvimento de aplicações Java para o web, no padrão corporativo? É que tudo aquilo que se repete, tudo aquilo que tem um conjunto de coisas que precisam ser, em termos arquiteturais, em termos de decisões de projeto, em termos de convenções, ele já traz tudo aquilo ali para a gente, porque a ideia do padrão corporativo é a gente já trabalha com aplicações que são grandes, complexas, que precisam se comunicar entre elas, né? E já existem formas padronizadas de se trabalhar com isso, e ele já traz tudo isso para a gente, e pronto. Qual é a vantagem? Aqui, o que tem ali implementado desses frameworks são ideias, padrões e técnicas já maduras, bem testadas, e que a gente não precisa estar repetindo ali, começando tudo de novo, né? Quando a gente trabalha nesse contexto do Java para a web, tá certo? Então, o que é que a gente tem, assim, logo de alusão de elementos ali do Spring que a gente usa no nosso projeto, que a gente já usou, né? A gente usa o Spring Boot, lembra? Que para a gente criar um projeto, saber quais são as versões das bibliotecas compatíveis entre elas, tudo e tudo, ele já faz tudo isso para a gente, né? Estabelece conexão com o banco de dados, formas de a gente configurar a aplicação, né? Para se comunicar com o banco de dados, para trazer, assim, implementações em relação a isso. A gente, não sei se vocês sentiram, mas ele traz isso para a gente de uma forma muito suave. Então, criar um projeto, configurar e colocar para executar, e até a gente estar seguro de colocar aquele sistema em produção, ele já traz tudo isso para a gente pré-desenvolvido. Então, naquele momento em que a gente vai lá no Eclipse, que a gente tem o plugin do Spring Tool Suite, que a gente inicia um projeto, né, e que a gente instancia ele e executa, a gente está usando o Spring Boot, certo? E existem vários outros projetinhos dentro do Spring Framework, né, que é meio que a separação de responsabilidades. Ele tem vários projetos e cada projeto se preocupa com um aspecto importante do que é o desenvolvimento corporativo Java para a web. E uma outra parte do Spring, a gente tem o Spring Core, que é o coração do Spring, é ele que faz essas coisas de controlar as instâncias dos objetos, gerenciar a transação. Quando a gente estiver implementando a parte de regras de negócio, a gente vai ter mais contato aí em detalhes com algumas características e propriedades importantes desse framework, tá? Mas, a um primeiro momento, o que é que a gente já usou mais? A gente usou mais o Spring Data, que é um framework, né, que tem lá um monte de implementação para a gente criar os nossos DAOs. Lembra que a gente herdou da interface direitinho, e a gente já automaticamente tinha o incluir, alterar, excluir, listar, todas as operações de CRUD em cima da entidade. Quem faz aquilo ali para a gente é o Spring Data. E a gente também utilizou, né, até o momento, o JPA, né, que vai ajudar a gente a fazer aquele mapeamento objeto relacional, que a gente conseguir trabalhar com os dados do banco, né, com as tabelas e tudo, em forma de objetos dentro do nosso sistema. Tranquilo até aí? Se forem tendo dúvida e tudo, vão interrompendo e vão falando, tá certo? Está tranquilo. Pronto, aí a gente tem aqui o conceito de separação de responsabilidades, logo que a gente vê, né, é que a gente divide o sistema em camadas, e aqui a gente tinha trabalhado mais fortemente até agora aqui na camada DAO, né, que aqui essa camada tem uma responsabilidade separada em cima, né, da ideia do que é separar o sistema em camadas e também utilizar aquele padrão que a gente estudou, que é o DAO, o Data Access Object. O que significa esse padrão, quando a gente está implementando, significa que a gente vai ter classes, né, que vão fazer todas as operações de acesso a banco de dados, quando a gente fala de incluir, alterar, excluir, listar, qualquer coisa que a gente precise fazer de comunicação com uma fonte de dados, né, a gente vai fazer nas classes que estão agrupadinhas aqui dentro dessa camada. Ah, professor, o que significa isso? Vamos dizer que no nosso sistema a gente tem uma entidade usuário, né? Vocês lembram direitinho do conceito de entidade? Sim. Pronto, aí vamos dizer que a gente tem uma entidade usuário, né? Então, se a gente seguir, né, nessa linha de ter que se comunicar com as tabelas de usuário, fazendo selects, joins, incluindo, alterando, excluindo, a gente vai ter uma classe, né, que vai fazer isso para a gente de maneira separada e organizada, que seria, pela convenção, a gente chamar de usuário DAO, certo?
vai ser uma classe, né, que vai estar com esse nome, para a gente, porque percebam que qual é a forma da gente separar praticamente o nosso sistema em partes, em camadas. A gente normalmente organiza em pacotes, por exemplo, e também tenta associar o nome da classe àquela camada a qual ela pertence. Então, essa é a forma da gente representar as camadas no código, ou organizando em pacotes e também organizando por nome, tá? Então, trazendo esse contexto para cá, onde a gente teria aqui o usuário DAO. Aí, o usuário DAO, lembra que a gente herdou de uma interface que já tinha automaticamente lá os métodos de incluir, alterar, listar, lembra disso? Quem fornece isso para a gente é o Spring Data, tá? Que é um framework que tem um produto de implementações já para ajudar a gente a tratar dessas operações de dados em cima das áreas do sistema. Tá? Então, Está cortando o áudio. Vocês conseguem me ouvir agora? Vocês conseguem me ouvir agora? Sim. Desculpa, pessoal, a internet tem uma variada aqui. E quando começa assim um dia chuvoso, às vezes acontece isso. Mas, bora lá. Até que parte vocês conseguiram ouvir? Conseguiram ouvir a parte em que eu comecei a falar do DAO? Era
sobre a interface CRUD, não? Certo, beleza. Deixa eu ver se está aparecendo para vocês de novo aí a minha tela. Eu tô com dúvida nessa interface. Certo, vamos lá. Trabalhar sobre ela. Porque quando para criar ela, esses métodos que tem para salvar e essas coisas, eles já vêm pré-definido ou tem que criar todos com Pronto. Vou explicar tudo isso agora, certo? Mas, assim, vocês já associaram, conseguiram associar na cabeça de vocês que toda vez que a gente precisar fazer operações de acesso a dados, ou seja, significa que toda vez que a gente precisar pegar alguma coisa do banco de dados ou mandar alguma coisa para o banco de dados, a gente faz somente nessas classes. Sim. Tranquilo? E que essas classes a gente chama de DAO, porque a gente segue esse padrão, né? Para não espalhar todo o código que a gente ia fazer consulta com o banco de dados, a gente faz tudo nessa classe, e quem precisar fazer operações dessa responsabilidade, delega para o DAO, certo? Até aí? Certo. Aí lembra que o que é a ideia dessa camada? Toda vez que a gente precisar fazer um insert, um update, um delete, que são aquelas operações básicas sobre as entidades que a gente chama de CRUD, né? A gente vai fazer nessas classes, tá? Então, o que é que a gente precisaria, né, numa sequência lógica, fazer para ter isso? A gente ia precisar abrir a conexão com o banco de dados, fazer a consulta, pegar o resultado, encapsular nos objetos e devolver para a camada que pediu aquele acesso a dados, certo? Aí, como a gente usa CRUD, que é sempre fazer inserir, alterar, excluir, listar, né? O esqueleto que se faz para seguir com essas operações é uma coisa que era repetitiva, né? Segue sempre a mesma coisa. Pega o objeto, manda inserir, devolve. Pega o objeto, edita, manda editar, devolve. Aí, o que acontece? O pessoal do Spring tomou a iniciativa de criar um projeto que chama Spring Data, tá? E ele já traz ali toda uma implementação padrão que segue esse conjunto de regras e convenções para a gente fazer persistência de dados e a gente não precisasse, toda vez que fosse criar um projeto novo, ficar repetindo esse código. Certo? Aí, lembra quando a gente cria o nosso DAO, a gente herda de uma classe, né, que tem dentro do Spring Data. A gente foi lá, deixa eu ver se eu compartilho aqui com vocês o meu Eclipse. Não tinha visto não, que estava estendendo outra classe. Conseguiu associar agora? Não, eu estendi, mas mesmo assim não apareceu não, os métodos. Pronto, aí se você for no seu Eclipse e der um Ctrl+O, ele vai te listar todos os métodos que tem na tua classe. Aí se tu der Ctrl+O de novo, ele vai trazer todos os métodos que tem nessa classe que você está herdando. Vê se tu consegue fazer aí no teu Eclipse. Eu estou tentando abrir o meu aqui para compartilhar com vocês. Deixa eu abrir ele aqui. Aí eu queria que vocês já conseguissem enxergar, né, essa parte. Deixa eu abrir aqui. Aí é justamente nesse momento que a gente usa o Spring Data JPA e é onde a gente traz já, com pouco esforço, né, toda essa implementação aí, padrão. Deixa eu compartilhar aqui no Eclipse. Não sei se vocês conseguem já ver aqui no Eclipse, né? Não sei se está muito pequeno o código, deixa eu aumentar aqui. Dá para ver, já. Dá para ver já? Pronto. Aí vamos trazer aqui dentro do... Não sei se foi nesse projeto aqui, deixa eu abrir. Pronto. Eu tenho aqui o usuário DAO.
Lembra que quando a gente estava fazendo o laboratório, né, a gente criou uma interface, certo? Que herda dessa interface aqui chamada CRUD Repository. Se você colocar o mousezinho em cima, né, aí você já consegue ver ó, que essa classe está, né, dentro do Spring Framework. Então, é essa classe aqui, que é do Spring Data JPA, que eu estava falando, que é o que tem aqui, ó, nesse pedacinho, aqui, certo? Aqui que está o Spring Data, que é quando a gente pega, onde é que a gente se liga a ele? Quando a gente cria, né, o que seria o nosso DAO e herda dele, tá? Quando a gente herda dele, é o que eu estava falando, é aqui, ó, se tu der Ctrl+O, uma vez, ele não vai mostrar, mas se tu der Ctrl+O 2 vezes, tá vendo? Você vai ver que ele já traz para a gente um conjunto de implementações que estão feitas dentro dessa classe, que tem aqui, ó, save all, find by ID, né, que é salvar, listar todos, procurar pelo identificador, apagar, incluir, né? Ele já traz para a gente toda a implementação que vai fazer todas essas operações sobre a entidade. Então, não precisa criar essa Isso, a gente não interface CRUD, né? precisaria, a gente não precisaria implementar, porque ele já traz para a gente todo pronto. Ah, professora, mas se eu quiser mudar algum comportamento que já tenha, né, nesse método, é só a gente sobrescrever. Certo? E aí a gente pode trazer em um outro momento alguns exemplos de como a gente pode fazer isso. Não queria entrar nisso aqui agora e mostrar para vocês, para a gente não confundir os conceitos que a gente está tentando ligar agora, certo? Mas só para registrar, se a gente quiser mudar esse comportamento, é só a gente sobrescrever o método. Certo? Então, aí é no momento em que a gente se liga aqui com o Spring, tá? E usa toda essa implementação que ele já tem para a gente. Aí, professora, como é que ele consegue fazer essa mágica, tá? A gente, claro, se vocês quiserem saber em detalhes, né, que eu acho muito importante vocês tentarem saber em detalhes, é realmente consultar lá a documentação, né? Professora, como é que você adivinhou que para usar é dessa forma? É só a gente ver lá na documentação, tá? Você vem aqui, se você botar aqui no Google, é bem fácil de achar. Eu até anexei nos dados lá das aulas, mas se você chegar aqui, ó, digitar Spring Project, normalmente é um dos primeiros registros que você vai achar. Quando você clica aqui, você consegue ver todos os projetos que existem dentro do Spring, né? Facilmente você vai achar aqui, ó, Spring Data, tá vendo? Você clica nele, e ele traz, assim, tudo o que é a proposta daquele framework, né? Que é, aqui, ó, prover um acesso poderoso ali com objeto relacional para abstração de dados, né? Traz implementação padrão para as operações básicas, né? Que são aquelas que a gente acabou de ver, incluir, alterar, excluir, listar, né? Ele também se preocupa com a responsabilidade aqui, ó. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, mas talvez seja fácil de vocês entenderem que existem sistemas em que a gente precisa auditar as coisas. O que seria auditar? Saber toda vez que foi alterado, quem foi que alterou, né? Comparar a versão anterior com a versão atual, né? Dependendo do requisito funcional, né? Do sistema, existe essa necessidade. Aí ele já traz para a gente aqui uma forma automática, né? Seguindo as convenções dele, de fazer essa auditoria, né? De alteração de código, usando, de código não, de valores das entidades do sistema, né? Então, assim, ele traz um monte de coisas ali que a gente pode expandir, né, de uma maneira padronizada e organizada. Como é que eu faço para saber quais são essas coisas que ele dão suporte para a gente e como eu faço para usar? É como tudo que a gente tem que se acostumar com programação, que é olhando na documentação. Então, você vier aqui, ele tenta, assim, eu acho muito legal a forma que ele coloca, porque ele é bem objetivo e traz um monte de exemplo. Então, se você olhar, ó, o projeto é organizado em subprojetos, tá vendo? E aqui, ó, é o que a gente está trabalhando no Spring Data JPA, né? Porque ele tem também implementações para trabalhar com outros tipos de bancos de dados, com outras formas de persistência de dados. Aqui a gente está trabalhando com banco de dados relacional, certo? Com o suporte ao mapeamento lá, objeto relacional. Aí o projeto que trata disso específico é o Spring Data JPA. Mas você pode trabalhar puramente direto com JDBC, você pode trabalhar diretamente com outros bancos de dados, usando Redis, usando o MongoDB, que é um banco de dados orientado a objeto, né?
Aí ele traz um monte de coisa já implementada em convenção que é usado pela comunidade, bem testado, né? Então, assim, a ideia é a gente não reinventar a roda. E a gente sempre, ó, você vai aprender aqui quais são as versões que tem, como é que eu faço para começar a usar, tudo ele traz aqui. E tudo baseado em documento de referência e API, tá vendo? Se você vier aqui na documentação de referência, ele vai te dizer, por exemplo, aquilo que eu estou orientando vocês. Se quiser acrescentar no projeto, expande, adiciona essa dependência aqui, né? Se quiser fazer um mapeamento, objeto relacional, como é que faz? É tudo isso que a gente está vendo aqui na aula, entende? Mas se vocês quiserem, né, se aprofundar, que é muito importante, é consultar aqui a documentação, tá certo? Não esqueçam disso, assim, o meu objetivo aqui é trazer conhecimento para vocês, né? Mas nunca se limitem somente ao que eu estou apresentando aqui, tá? Beleza? Aí aqui ele traz um conjunto das convenções, que é o que eu estou trazendo aqui para vocês, ó. Eu quero, né, implementar um repositório. Ele traz aqui direitinho, tá vendo? Herde dessa entidade, passe, tal parâmetro, tudo ele traz aqui detalhadinho e os conceitos relacionados, certo? E aí, quando a gente trata aqui ó, da interface CRUD de repositório, como a gente está vendo aqui, né? Eu tenho que passar para ele, ele usa um artifício da linguagem, que eu não sei se vocês já tiveram contato ou conhecem, o conceito de generics no Java. Que a gente consegue fazer como se fosse assim, uma tipagem dinâmica. Não sei se vocês já usaram, né? Normalmente a gente usa no Iterator, quando a gente está navegando nos objetos, né? Aí qual é o segredo dele aqui? Toda vez, independente de qual for o objeto, ele vai fazer incluir, alterar, excluir, listar. E você precisa dizer para ele qual é a entidade, né? Que ele vai fazer o incluir, alterar, excluir, listar, né, as operações. E a gente passa através do generics. Aí a gente passa aqui para ele, se você vier aqui na conversão, né? Ele espera receber o objeto de domínio e o tipo do identificador. Aqui a gente está usando o long, né? Quando a gente definiu aqui a nossa entidade, o identificador, né, que a gente usou, é do tipo long, certo? Aí, por isso que aqui eu passo o usuário e passo o long, certo? E a partir daqui é onde eu já vou ter, pela conversão, implementado tudo aqui, incluir, alterar, excluir, listar. Já poupa a gente do trabalho de repetir código, de inserir bug, né? E a gente consegue partir aí para outras partes importantes do sistema, sem ter que investir muito esforço nesse momento aí, nessa parte. Beleza? Certo. Aí não sei se ficou um pouquinho mais claro agora, né, para você, essa parte. Ficou sim. Aí deixa eu voltar aqui. Aí, a gente fez essa outra parte aqui, que é do JPA. O JPA é o seguinte, o JPA é uma especificação que tem dentro do JE, né, que é a nossa base, né, para implementar aplicações Java para web, e essa API, ela estabelece um conjunto de regras e convenções para a gente trabalhar com o que a gente chama de entidades dentro do sistema, né, onde a gente vai fazer esse mapeamento aqui, transformar entidades em tabelas e os dados das tabelas em entidades. Vocês lembram dessa parte que a gente viu na aula passada? E toda vez que a gente fizer a comunicação, ele vai lá converter os dados da tabela em objetos e os dados dos objetos em registros lá nas tabelas, né? E a gente fez aquele mapeamento e aquelas regras. Aí, quem estabelece isso para a gente, essas regras e normas, é o JPA, né, que é uma especificação dentro do JE, né, e a implementação, que eu lembro que a gente sempre tem a regra e a implementação. E a implementação do JPA que a gente usa, o padrão, é o Hibernate, lembra disso? Como é que a gente fez e usou isso dentro do projeto? Foi quando a gente pegou as entidades, na aula passada, né, usou aquelas anotações, aprendeu sobre elas, conseguiu mapear as relações entre os objetos e as tabelas, certo? Que a gente fez a prática, né, de colocar isso para funcionar. Então, é aqui que a gente usa JPA. É aqui que a gente usa a técnica de mapeamento objeto relacional, né, e aqui é onde se encaixa, né, o Hibernate, tá certo?
Então, aqui é onde a gente trabalha, né? A gente tem aqui as entidades, tem os DAOs, e as entidades vão ser aqueles objetos que ficam transitando entre as camadas. É aqui que a gente vai mapear o nosso usuário, o nosso vídeo, a nossa planta, né? Dentro dos domínios dos projetos que a gente está trabalhando. E a ideia é que esse objeto ele vai sendo passado e sendo devolvido com esses dados organizados entre as camadas, certo? Aí, qual seria a próxima camada acima do DAO, né? Que a gente vai ter dentro do nosso contexto. Aí, aqui, a gente usa uma camada chamada serviço, onde a gente implementa as regras de negócio. Vocês fazem ideia do que seriam, quando eu falo aqui, regras de negócio? Ou ainda fica muito amplo? Acho que fica muito amplo ainda. Pronto. Veja, quando a gente vai operar sobre o sistema, né? O sistema nada mais é do que um problema que a gente está resolvendo, né? E para a gente resolver um problema, a gente tem que seguir um conjunto de regras, né? Do que pode, o que não pode, como é que se estabelecem as coisas dentro do sistema. Normalmente a gente chama isso de regra de negócio, tá? Ah, professor, está muito amplo ainda. Vamos descer o nível para a gente entender. Por exemplo, mapeando para um domínio real, tá? Cadastro de pessoas na sociedade. A gente tem, né, uma regra amplamente conhecida no país, que é cadastrar as pessoas, e aí, quando as pessoas são cadastradas mediante o governo, elas têm um número de identificador único, né, que é o CPF, certo? A gente já sabe, né, pelo conjunto de regras que isso é estabelecido dentro da sociedade, né, que um CPF representa unicamente uma pessoa, e que eu não posso ter uma pessoa cadastrada mais de uma vez e nem o mesmo número de CPF pertencendo a pessoas diferentes, certo? Mesmo que aquela pessoa morra, mesmo que nasça uma pessoa nova, né, a gente tem a garantia, né, pelas convenções, pelas regras que foram estabelecidas dentro desse modelo, que uma pessoa deve ter unicamente um CPF, e um CPF deve pertencer unicamente a uma pessoa, certo? Certo. Quando a gente traz isso para dentro do domínio de implementação de um sistema, vamos dizer que a gente está implementando aqui um sistema que seria fazer o cadastro de CPF das pessoas. Aonde é que eu vou fazer toda a manipulação dos dados para garantir isso? É aqui dentro dessa camada de serviços, certo? É aqui que eu implemento isso que a gente chama de regra de negócio. A regra de negócio, que eu falei aqui, um CPF pertencer a somente uma pessoa. Outra regra de negócio, aquela pessoa não pode ter mais de um CPF. Isso é o que a gente chama de regra de negócio. Ficou mais fácil de entender agora? Sim. Então, todas essas regras, a gente tenta isolar, da mesma forma que a gente isolou usando o padrão DAO, a gente isola nesse padrão de você ter a camada de regra de negócios, que é aqui onde vão estar implementadas, assim, fazer toda a manipulação de objetos, né, e de regras do sistema, elas vão ser todas implementadas aqui nas classes que pertencem a essa camada, certo? Esse é o objetivo desse padrão. Então, significa o quê? Que eu não vou ter códigos que tratam de regra de negócio implementados na camada de DAO, e nem vou ter regras de negócio implementadas nas camadas de controle, certo? Então, toda vez que eu precisar lidar com essas regras, né, eu já sei que vão estar ou no pacote ou na classe que tem o nome service. É um padrão que a gente está estabelecendo dentro do projeto, certo? E que em algum momento, pelas regras de negócio, eu preciso consultar dados ou mandar dados. Quando eu precisar fazer isso, eu vou lá no serviço, chamar a minha classe de DAO e mandar ela fazer para mim. Ou pedir a ela algum dado que eu precise. Então, aqui a gente já estabelece uma comunicação, né? Em que aqui, vamos imaginar num termo prático de implementação, eu vou ter uma classe usuário service, ou usuário serviço, por exemplo, tá? Nele eu vou ter uma instância da classe DAO, e toda vez que, por exemplo, aqui eu for implementar um caso de uso, que é salvar o usuário, eu vou aqui vou receber um objeto que foi preenchido em algum outro momento, vou receber um objeto usuário, e alguém vai pedir para mim, salva esse usuário, aí aqui nessa camada que eu vou colocar todas as regras. Primeira regra, eu tenho que saber se essa pessoa já está cadastrada, né?
Então, eu vou lá, vou chamar o DAO e vou buscar aquela pessoa, né, e relacionando com aquele CPF. Aí eu vou na camada de serviço, faço a chamada ao DAO e o DAO me retorna o objeto. Aí o que é que pode acontecer? Pode me retornar que essa pessoa existe, ou pode retornar vazio dizendo que a pessoa não existe. Aí qual é o próximo passo, né? Se a pessoa não existir, eu vou aplicar as regras. Vou ver se já existe essa pessoa cadastrada com CPF, né? Vou ver se o nome está preenchido corretamente, se colocou o nome da mãe, se colocou a data de nascimento, para aí depois, se essas regras não forem atendidas, normalmente a gente lança uma exceção com um erro, certo? Senão, a gente vai chamar o DAO de novo para mandar salvar. E aí depois a gente volta, né, para quem pediu a gente para cadastrar, normalmente a interface, né, de comunicação com o usuário, e dizer se aquele cadastro foi bem sucedido ou não. Beleza? Essa aqui é a responsabilidade dessa camada, tá? E aí a gente tem outra camada, a camada de controle. É aqui onde a gente começa a juntar com outra coisa que a gente viu, que é o servlet. Lembra que a gente viu os servlets, que os servlets recebem uma requisição vinda do navegador e devolvem uma resposta para quem pediu, né, aquela requisição, e pediu aquele processamento, né? E para a gente aqui, no que a gente estudou até agora, o servlet que faz esse papel de controlador. Lembra quando a gente viu o padrão MVC? E que o MVC sugere que a gente divida o sistema em 3 responsabilidades diferentes. A responsabilidade do controller, que é aquele que funciona como orquestrador, lembra? Que é quem recebe as requisições, né, e diz quem é que vai atender aquela requisição, né? E a gente tem o view, que são o encapsulamento da interface com o usuário, como se fosse a tela, né? E a gente tem o model, que são as entidades que vão carregar esses dados encapsulados, né, entre as camadas. Então, quando a gente fala do padrão MVC, né, o servlet, ele se encaixa ali no papel, na responsabilidade de um controller. Dá para começar a associar isso, Bruno e Miguel? Sim, sim. Então, o servlet vai chamar o serviço, dizendo, eu preciso que faça o cadastro do usuário. Aí o serviço tem aqui uma operação que vai interagir com o DAO e aplicar as regras de negócio para atender aquela requisição que foi feita pelo usuário e que o controller pediu para a gente fazer. E ele vai devolver para o usuário. Então, o papel dessa camada de controle aqui, na prática, é o quê? Vai ser o nosso servlet, que vai ter uma instância do serviço, né? E é o serviço que vai se virar ali para se conectar com o DAO. Então, a gente não implementa a regra de negócio aqui, nem implementa a regra de negócio aqui. Ele só simplesmente pega os dados que vieram da interface e joga esses dados para o serviço fazer o que ele tem que fazer, certo? Então, esse cara aqui realmente continua com aquele papel, só de despachar, só de orquestrar, certo? Perceba que ele não conhece regra de negócio e nem ele conhece como se conectar com o banco. O que significa isso na prática, pessoal? Significa que eu vou ter a minha classe controller e que nunca na minha classe controller eu vou ter uma instância de um DAO, por exemplo. Eu sempre vou ter a instância de um serviço e que eu vou dizer para ele, o que está pedindo é para cadastrar, o que está pedindo é para listar, o que está pedindo é para pagar. Mas o controlador, ele não tem implementação de nenhuma regra do que seria cadastrar, do que seria colocar aquela instância no banco de dados, certo? Fica mais claro aí o que seria essa separação das responsabilidades já associando com o projeto, em termos de classe, de código, tá? Uhum. Então, o papel aqui do controlador é justamente ali jogar e saber para qual interface ele vai responder aquele pedido, tá? E aqui significa que, como é que a gente tem no código? Lembra que a gente viu a implementação de um servlet? Deixa eu ver se eu acho aqui um servlet implementado para a gente fazer essa associação. Mas não tem não, eu crio aqui agora. É como se aqui, vamos fazer o contexto, né? Se eu tivesse aqui, criasse um pacote.
controle, para fazer a alusão com a camada, né? E aqui eu ia criar uma classe, lembra? Para implementar um servlet. Lembra que a gente normalmente coloca uma classe com o nome de servlet, como se fosse aqui usuário servlet, que a gente coloca esse nomezinho no final da classe para ajudar a gente, por convenção, saber qual é a responsabilidade daquela classe dentro do código. E lembra de quem a gente herda aqui? Vocês lembram? Para poder ser um servlet. Lembra que a gente herda de HTTP servlet? Sim. Né? Aí a gente herda do HTTP servlet, né? E aí eu tenho que colocar aqui a anotação web servlet, para dizer que é não servlet, né? E aqui eu vou ter a instância da minha classe, que seria o controle, certo? Eu teria aqui controle, usuário, por exemplo. E aqui eu vou responder a um verbo, lembra? Vamos dizer que eu vou responder aqui um verbo get. Do get, né? Significa que eu vou receber uma requisição do usuário, né? Pelo servlet. E é o método, o verbo que vai estar sendo chamado aqui é o get, né? Que foi chamado pela página, né? E aí o Tomcat já sabe que essa nossa classe aqui é um servlet. E quando a gente fizer uma requisição aqui, com esse padrão que eu coloco aqui no servlet, aqui, URL e pattern, lembra que a gente pode configurar assim? Uhum. Quando eu chamar barra usuário, por exemplo, lá, com o verbo get, ele vai bater aqui nesse método, que eu recebo o request e recebo o response, como está mapeado aqui no exemplo. Eu recebo o request e retorno o response. Beleza até aí? Sim. Aí significa o quê? Que eu vou pegar aqui e vou, né, pegar do request os dados que eu preciso, né, get parameter, e vou pegar o parâmetro que o usuário enviou, nome, por exemplo, nome e CPF, no contexto que eu estou trazendo aqui de cadastro de pessoas, certo? Eu vou ter aqui um string nome e vou ter aqui um string CPF, certo? A responsabilidade dessa camada aqui é o quê? É só delegar. Então, ela vai chamar aqui, eu esqueci de botar o nome para variável, né? Controle. Aí, aqui é que eu vou chamar. Controle.cadastrar. E vou passar o parâmetro nome e vou passar o parâmetro CPF, por exemplo. Certo? E aqui, no controle, quando eu implementar esse método, é onde eu vou validar se o nome foi preenchido corretamente, se já existe CPF cadastrado para aquela pessoa e tal. Então, o objetivo dessa classe servlet aqui, que está aqui como controlador, né, é só jogar e receber, certo? Ok. Beleza? E aí a gente teria uma parte que a gente não trabalhou aqui ainda, né, que é a parte de construir a interface com o usuário. Que a gente, até o momento, a gente tentou fazer usando o Postman, lembra? Ele que simula ali, a gente diz qual é o verbo, lembra? Que a gente vai chamar e passava os dados como parâmetro. Lembra disso? A gente fez uns exemplos de chamada servlets. Sim. Aí ele estava atuando aqui como a interface com o usuário, onde ele vai criar uma requisição HTTP para o Tomcat, né? Pela URL que a gente mapeou aqui no Eclipse aqui, que ele mapeou aqui, né, a URL que o Postman enviou, ele sabia que era esse servlet aqui que ia receber a requisição, né, isso é a parte do Tomcat, né, que ia enviar para a gente os dados encapsulados nesse objeto e devolver para o usuário os dados que a gente passou encapsulado nesse objeto response, certo? Então, existe também um conjunto de APIs dentro do JE para a gente construir interfaces com o usuário, tá? E, normalmente, quando a gente fala em programação web, a interface com o usuário é feita através de HTML, né, CSS para modelar o HTML, e a gente usa JavaScript, certo? Eu não sei se vocês já têm alguma noção, ou já conseguiram implementar alguma coisa em HTML, o que é HTML, o que é CSS, JavaScript. Não sei qual o nível de intimidade que vocês têm com essa ideia.
Para mim, quase nada. Só vi um Pronto. pouco, mas para mexer mesmo. Certo. O HTML é uma linguagem que a gente usa para escrever, grosseiramente assim dizendo, escrever os campos para o usuário preencher, os campos que a gente vai dar resposta para o usuário, né? Ela é uma linguagem de marcação, tá? E o CSS é uma outra ideia que a gente usa que é para formatar bonitinho essa apresentação com o usuário, tá? E o JavaScript é uma linguagem que a gente tem para operar sobre o HTML, né? Para realizar manipulações em cima desses objetos HTML, porque o HTML, puramente, ele é só uma linguagem de marcação, é como se fosse uma forma da gente formatar a tela com o usuário, sabe? Mas o HTML, ele não tem, ele é só uma linguagem de marcação, a gente não consegue puramente com o HTML implementar alguns comportamentos na tela, tá? É como se, assim, a gente não conseguisse fazer, por exemplo, algumas iterações de validação com o usuário, submeter um formulário, sabe? Para isso, a gente usa essa linguagem auxiliar do script, que é o HTML, certo? E, normalmente, quem processa isso para a gente é o navegador. O navegador, ele tem um motor lá dentro, né? Que é responsável por manipular essas regras aqui, né, dentro do navegador, em forma de página. Tá? E que JavaScript é um mundo. Acho que vocês já devem ter ouvido falar em diversos frameworks que existem para ter interface com o usuário. A gente tem JSP, a gente tem os frameworks da moda agora, que são React, Angular, né? Que são nada mais do que por baixo dos panos, né? Uma forma de se trabalhar com HTML, CSS e JavaScript e fazer request e receber response com o framework que tiver aqui na parte do software, na parte de baixo, né? Inclusive, assim, a gente tem umas terminologias associadas a isso, em que essa parte aqui que tem interface com o usuário, a gente chama de front-end, e a parte que lida com a parte de negócio, a gente chama de back-end. Daí, não sei se vocês já ouviram falar esse termo, né? Sim. Mas aí já tem uma grande ruptura aí do que é trabalhar com programação web, porque algumas pessoas gostam mais de trabalhar só com essa parte de back-end, e algumas pessoas gostam mais de trabalhar só com a parte de front-end, interface com o usuário, né? E aí tem um mundo de framework para trabalhar com essa parte aqui, e um mundo de frameworks, linguagens e tecnologias para trabalhar com a parte servidor, né? A parte cliente front-end e a parte servidor a gente chama de back-end, certo? Certo. E outra terminologia que existe é quando a pessoa gosta de trabalhar ou trabalha, né, com as duas coisas, é o que a gente chama de full stack. Uhum. Certo? Normalmente acontece muita disruptura entre esses dois mundos, né? Geralmente a pessoa é muito bom em back-end e mais ou menos em front-end. Muito difícil achar alguém assim que, por mais que seja full stack, ame maravilhosamente trabalhar com as duas coisas, certo? Uhum. E no mundo real, assim, quando você fala de empresas, né? Uma pessoa que é full stack, ela ainda tem a questão de conseguir trabalhar com as duas coisas, mas não é boa em fazer interface com o usuário, assim, de colocar os botões, organizar a tela de uma forma intuitiva de usar, né, com uma forma agradável, com uma forma, né, bonita de dizer, assim, usável, né. Normalmente a gente tem um papel aí que trabalha com isso, que é o UI e o UX, que é User Interface e User Experience, que são aqueles dois profissionais que vão trabalhar com arquitetura da informação, que é, normalmente, um ser humano, ele começa a ler a informação do canto superior esquerdo, vai para o direito e vai descendo assim, né? Uhum. E aí, por exemplo, o User Experience é o cara que sabe todas as técnicas, assim, todas as formas de se trabalhar para tornar aquela interação com o sistema, né, de uma forma mais natural, que seja mais fácil, assim, do usuário aprender a usar o sistema sozinho, né,
fazer as operações da forma que a gente espera, pelas regras do sistema, de uma maneira mais intuitiva. E o UI é aquele cara que conhece bem de HTML, de CSS, de JavaScript, né, para conseguir implementar aquilo que o UI falou, e o UX falou, né, o cara que vai colocar ali o botão, vai colocar ali o formulário, vai organizar toda aquela interação entre os componentes para vir depois e fazer a chamada com o que é o back-end. Aí, normalmente, o cara que trabalha com UI, ele não gosta muito de back-end. Ele gosta mesmo dessa coisa de usar o JavaScript, HTML, organizar direitinho o CSS para tudo funcionar e ter uma boa interação com o usuário, sabe? Sim. Aí perceba que desenvolver para a web é um mundo, né? E você ficar bom, ser bom em cada uma dessas coisas leva tempo, leva prática, né? Tem que ter muita prática. E toda hora tem um framework novo, uma tecnologia nova. Então, realmente, assim, não se assustem, né? Mas trabalhar com web é um mundo, né? E veja que aqui a gente está focando no mundo só de Java, né? Mas existem outras tecnologias aí para trabalhar com web que não são Java, né? E aí, a ideia é o seguinte, a gente poderia aqui na interface com o usuário, né, que é o que a gente chama de view, né, que é todo aquele código que vai ser responsável para construir essa interface com o usuário, né, a gente pode usar várias tecnologias, tá? A gente poderia usar aqui React, a gente poderia usar Angular, a gente poderia usar JSF, né? A minha proposta inicial é que a gente comece a usar JSP. Por quê? Porque se a gente for trabalhar aqui, por exemplo, com React, a gente vai ter que estudar toda a arquitetura do React, ver como é que são os componentes, e pelo que eu entendi, é o primeiro momento que vocês estão tendo de contato com programação web, né? Então, Sim. ia ficar um negócio, assim, absurdamente carregado, uma explosão na mente de vocês aí, para poder lidar com isso. Então, tentei, assim, a estratégia mais confortável, né, dentro de todo esse mundo que a gente tem que aprender aqui, fosse trabalhar com JSP, que é a forma que a gente escreve a tela com o usuário usando uma API do JE, que chama JSP. A forma da gente construir telas, iterar sobre o retorno dos objetos de forma orientada ao objeto. Tá? Então, a princípio, a gente vai trabalhar, só que aí vai exigir que vocês tentarem buscar, né, algum conhecimento sobre HTML, pelo menos HTML e JavaScript, CSS nem tanto, tá? Então, eu vou trazer aqui algumas referências importantes para vocês estarem. Claro que durante as aulas eu vou construir, né, interfaces com vocês, mas eu não consigo trazer para vocês aqui o mundo que é de coisas sobre HTML, né? E talvez seja importante vocês darem uma estudada sobre isso à parte, tá? Também. Mas o que a gente vai usar é super básico. Vai usar o que é um formulário, um campo para preencher um valor, tá? Eu não vou dar ênfase aqui em todo o mundo que a gente poderia alcançar de front-end. A gente teria que ter uma disciplina inteira só para isso. E o meu grande objetivo aqui é mostrar para vocês as coisas que existem, né? Como elas se conectam e quais as possibilidades que vocês têm. Aí, vocês tendo interesse e gostando, né? Vocês aprofundam aí o conhecimento a respeito do assunto, tá? Então, para construir a interface com o usuário, a gente vai usar o JSP, tá? E aqui é onde a gente vai ter todo o código responsável por escrever a tela e fazer as chamadas para os controladores. Então, era isso que eu queria trazer para vocês, assim, a visão do que são as partes do sistema, como elas se relacionam, as regras, né? Para a gente poder tocar aí o projeto. Eu não sei se deu para ter ideia. Está cortando ainda, Miguel? Consegue me ouvir? Sim. Não continua cortando, consegue? Pronto, acho que para Miguel está ruim, né, Miguel? Aí eu queria saber, assim, de vocês, apesar de ser um monte de informação, né, um monte de coisa, mas deu para, pelo menos agora, ter uma visão macro e como as partes se relacionam, para a gente poder seguir no projeto, né, não fica completamente perdido aí no que é que a gente está fazendo, tá certo? Uhum. E aí, o que foi que eu fiz, pessoal? Eu não sei se vocês tiveram tempo de entrar, né, mas para cada um dos projetos, eu criei uma página, né, e para cada uma das ideias do que seria o projeto, né,
eu descrevi qual seria a ideia do projeto, quais são os requisitos, né? O que é que a gente espera que o sistema faça, quais são os problemas que o sistema deveria responder, certo? E lembra que eu falei que a gente ia ter uma interação com a disciplina de projeto de software, que é o pessoal de engenharia de software do terceiro período. Sim. Eles estão trabalhando numa disciplina em que a gente projeta o software, que a gente modela, né, prototipa o sistema. E aí eu estou fazendo uma conexão com vocês, né, de forma a trazer o que seria um contexto na prática, você trabalhando numa empresa, como é que funciona, né, e também facilitar a vida da gente aqui de saber o que fazer e como fazer, certo? Então, a gente produz alguns diagramas lá, e isso pode ajudar a gente. Por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar em diagramas de caso de uso e diagramas de classe, por exemplo. Vocês já ouviram falar? Pronto. Aí a gente tem aqui, ó, os diagramas de caso de uso, né? Aí eu trouxe aqui para vocês. Se vocês clicarem aqui na imagem e colocar aqui ver original, essa aqui eu estou acessando o Notion na interface web. A gente consegue ter uma visão, tá vendo, de todas as que seriam as funcionalidades do sistema. Está aqui no projeto Verdinhas, né? Saber que eu tenho que incluir, alterar, excluir, listar e pesquisar objetos, né, que encapsulam a entidade verdinha, né? O que seria manter o local, que é o local onde as verdinhas estariam, que eu tenho que fazer incluir, alterar, excluir, listar, né? A mesma coisa para registrar a saúde das plantinhas, ocorrências que ocorrem sobre as plantinhas, é que esse diagrama traz uma visão geral do que seriam as funcionalidades do sistema, os requisitos funcionais, certo? A gente tem também aqui, dentro dessa página, deixa eu voltar aqui, o que seria uma visão bem importante para o que a gente está fazendo agora, que seriam os diagramas de classes, né? Aqui, né, essa aqui é a versão mais de boa, deixa eu abrir aqui. É o diagrama onde a gente tem aqui, ó, todas as classes que são entidades no sistema e como elas se relacionam, sabe? Por exemplo, aqui eu tenho a classe verdinha, ela tem os atributos desse tipo, né? E aqui a gente conseguiria fazer o mapeamento objeto relacional, né? E saber quais são as entidades do sistema, batendo o olho aqui, né? E servindo de uma forma organizada para a gente seguir na implementação do projeto, né? Porque eu não sei se vocês perceberam no começo que eu pedi, tentem especificar os requisitos do sistema, né? Tentem visualizar o que seriam entidades, né? E você recebendo aqui dessa forma, já fica mais claro, sabe? Então, a ideia é que vocês consultem, né, usem esse material de suporte para a gente seguir na implementação do projeto. Deu para entender direitinho? Eu não estou conseguindo te ouvir, Bruno. Não sei se vocês estão me ouvindo. Mas a ideia é que vocês consultassem aí a documentação do projeto, certo? E tentassem se guiar aí a construir o projeto, certo? Beleza? Estou ouvindo, sim. Pronto. Desligou o microfone. Não, tranquilo. Era só para saber se eu não tinha caído de novo. Então, era isso que eu tinha que compartilhar com vocês, pessoal, hoje. Mostrar essa visão geral do que seria o sistema, né? Como é que a gente pode fazer para implementar, tá certo? E aí, na próxima aula, né? E vocês já podem fazer, né? Como já começaram a fazer as entidades, né? E mapeando e aí tirando a dúvida de vocês. E na próxima aula, a gente focar aqui e já fazer a transição para cá, do que seria a gente começar a implementar a camada de serviços, tá certo? Certo. E, enquanto isso, vocês já começam a tentar ler e ver algumas coisas. Eu vou trazer uns materiais aqui sobre HTML. Beleza? Uhum. Pronto. Aí eu queria saber, assim, eu sei que é muita informação, muita coisa, mas tem alguma coisa que eu possa esclarecer agora, alguma coisa que está incomodando, que ainda não conseguiu entender, relacionar, visualizar, ou está tranquilo, assim, na medida do possível, né? Tá tranquilo hoje. Agora deu para ter ter dúvida na interface, mas
Agora Deu vai pra começar a ficar corrigir. mais claro, né? Aí eu vou Sim, trazer porque eu tava aqui... criando a interface do Code. Oi? Eu achei que tinha que criar a interface do Code, não Se importar a gente ela. não, se a gente não usasse ali o Spring JPA, a gente realmente tinha que implementar, a sua visão está certa. Aham, Mas como a gente está usando esse framework para poupar nosso trabalho, né, e usar uma sim, coisa que já é bem aceita na comunidade, e aí a gente já pula essa etapa. A gente só vai implementar ali algum método a mais, né, que seja necessário quando a gente estiver implementando as regras de negócio. sim. Certo? Para isso, pessoal, se continuem seguindo no projeto, vão fazendo já, né? Se tiver dúvida, vamos usar ali os momentos síncronos para a gente seguir, né, na implementação, vão perguntando, no que eu puder ajudar, eu estou disponível aqui, e tem Daniel também, tá certo? Certo. Bom dia para todo mundo, Ok. assim que Bom dia. que o Meet liberar, eu coloco a gravação lá na sala de aula e compartilho com vocês no grupo, tá certo? Certo. Bom dia para todo mundo, até já, pessoal. Bom dia. Até.